a violência, o crime, a loucura, a fuga de uma pessoa que está carente de amor, porque não tem valor. Então, meus irmãos, a coisa que hoje mais fácil na minha vida é trabalhar pela família. Eu já escrevi pelo menos 8 livros sobre a família, desde namoro até viuvez. Namoro, problema de namoro, casamento, problema de casamento, sereis uma só carne, vida sexual no casamento, educação de filhos, tudo. Por quê? Porque ou nós salvamos a família, ou nós vamos perder. Porque o projeto de Deus é a família. Eu disse a vocês, se os operários conseguirem a risca, o projeto, a construção, não se edifica. Depois ela pode cair. E nós não somos iludidos. O inimigo de Deus sabe que o que ele mais precisa atacar é a família. Porque a família é o plano de Deus, o projeto de Deus. Quando o Papa Francisco foi eleito, na semana que o Papa Francisco foi eleito, a revista Veja publicou, quem assina a revista Veja que sabe o que eu estou falando, a revista Veja publicou algumas frases do Papa Francisco. Uma frase sobre o amor, uma frase sobre o ateísmo, uma frase sobre o divórcio, uma frase sobre os casamentos de pessoas do mesmo sexo. O Papa Francisco disse o seguinte, quando ele ainda era cardeal em Buenos Aires. Ele disse: não se iludam, esta questão do casamento de pessoas do mesmo sexo não é simplesmente uma questão que está sendo julgada nos parlamentos dos países. Não. O Papa disse: é uma ação do demônio para destruir o plano de Deus. Eu não tenho coragem de teria coragem de repetir essa frase aqui se ela não tivesse sido dita pelo Papa Francisco. O que o Papa quis dizer? Estão criando famílias alternativas que não são famílias, de acordo com o plano de Deus. Nós temos que ter todo o amor das pessoas que têm a tendência homossexual. Temos que amá-los. Mas outra coisa é querer criar uma família que não é de acordo com o plano de Deus. Aí você compromete a obra. É uma questão muito delicada, mas é uma questão muito séria. Porque a família é o projeto de Deus. Se o projeto de Deus é falsificado, aí estraga. Mas aonde começa esse projeto de Deus? É outra coisa que eu gostaria de refletir. A família começa no namoro. Eu escrevi um livro um dia chamado Namoro, faz uns 15 anos ou mais. Porque a gente sabe que o casamento, que é a base da família, o casamento é o namoro, deu certo? Eu só tive 2 namoradas. A primeira não me quis, mas a segunda aqui eu casei com você. Né? O namoro deu certo. Então, eu sei que aqui tem bastante jovens, então eu queria dizer uma coisa muito importante para os jovens. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. A família começa no namoro. A família que você vai ter a sua vida inteira, os filhos, seus netos, começa no seu namoro. Por quê? Porque o casamento é um namoro que deu certo. Quando você vai fazer uma obra, qual é a primeira coisa que você faz? O alicerce. Você vai fazer um edifício como esse, qual é a primeira coisa que é feita? Embaixo de cada coluna, você coloca lá no fundo da terra estacas profundas, e ali você coloca as sapatas,
amarra todas as sapatas com as fitas chamadas baldrames, e você faz ali uma armação rígida, forte, cravada no chão. Isso chama-se fundamento, alicerce. Em cima disso você vai colocar o prédio. Se essa base for mal feita, não aguenta o prédio, pode afundar e o prédio pode cair. Entende? Todos vocês percebem que aquilo que demora mais na construção é fazer o alicerce, uma coisa que não aparece. O alicerce da sua família é o amor. Muitas famílias se ruem, muitos casamentos acabam, por quê? Porque o namoro não foi sério, porque levaram o namoro na brincadeira, fizeram do namoro apenas um passatempo, ou um tempo de viver apenas a vida sexual antes da hora. Não é isso, não é isso. A gente, depois de casado, tem a vida inteira para viver a vida sexual. Eu casei com 21 anos, minha esposa morreu quando eu tinha 63, no ano passado. Eu vivi 20 anos sem vida sexual, mas depois eu vivi 41 de vida sexual. Para que botar o carro na frente de Deus? Eu sei que para o jovem é difícil escutar um discurso desse. Claro, especialmente nesse mundo sexualizado, que tudo é sexo, né? Nesse mundo em que a internet vomita sexo no sangue do jovem, uma coisa terrível, que graças a Deus não existiu quando eu era jovem, né? O jovem que vive a castidade hoje merece 10 vezes mais aplauso do que o jovem do meu tempo. Porque no meu tempo o jovem não tinha essa tristeza de hoje, essa pornografia deslavada, essa internet suja. Eu não estou dizendo que a internet não é boa, a internet é excelente, então tem a parte suja. Mas o jovem que por amor a Deus, o jovem que por amor a ele mesmo, por amor à sua futura esposa, à sua família, esse jovem viver na castidade em Deus, ele vai experimentar a felicidade na sua vida. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas Deus dá a condição para a gente viver. Se a gente viver uma vida de oração, se a gente viver uma vida de amor à Nossa Senhora, que é a rainha da pureza, né? Se a gente fizer aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente pode viver um namoro cristão. Pode. Eu tenho visto hoje tantos e tantos jovens nas comunidades, né, vivendo um namoro sério, um namoro santo, um namoro cristão, preparando seus casamentos, sabe? Como alguém que constrói uma casa com uma base sólida, com edifício sólido, que beleza. Eu fico maravilhado com isso. E graças a Deus por isso. Então, jovem, construa a tua família a partir de agora. Um relacionamento sério. Não é para viver o sexo, não é o tempo. Você já experimentou comer uma fruta que ainda está verde? Você não vai conseguir comer, porque vai dar até azia, má digestão, porque tudo está na hora, tudo tem hora, entende? A gente sabe que o sexo, meus irmãos, é uma das coisas mais lindas do mundo. Porque cada um de nós aqui nasceu com ato sexual. Não sei se alguém aqui nasceu com um bebê, mas acho que a maioria aqui é fruto do ato sexual. Quem pode dizer que o sexo é feio? Se alguém disser que o sexo é feio, ele teria que dizer que a criança é horrorosa. Não é? A criança é a coisa mais linda que existe. E mais inocente, mais pura que existe. O sexo é divino, mas quando ele é vivido no lugar certo, no plano de Deus. Eu gosto de fazer uma comparação. Não tem nada mais bonito do que o olho. Eu acho o olho uma das coisas mais bonitas da vida.
Você olhar o olho de uma moça que tem os olhos verdes, azuis, coisa linda, é uma beleza inenarrável. Mas experimente tirar o olho da órbita e colocar o olho, por exemplo, na testa, ou colocar o olho em outro lugar. Fica uma coisa horrorosa, fica uma coisa monstruosa. Se o olho sair da órbita, é assim o sexo fora do casamento. O sexo do casamento é belo, como o olho é belo do rosto de uma moça bonita. Mas se ele for tirado daí, ele estraga tudo. Quantos jovens têm que praticar o aborto? Porque ficou grávida fora de hora, porque ficou dando namoro, aí tem que abortar, que paga até a criança. Quantas doenças venéreas existem por causa do sexo fora do casamento? Quanta AIDS. Ninguém pega AIDS no casamento com seu marido, com sua esposa, só se um deles for buscar AIDS lá fora. E os nossos filhos nascem na beleza do amor conjugal, da liturgia do amor conjugal, que é a vida sexual do casal. Então, tudo, gente, no plano de Deus é maravilhoso, desde que a gente viva como Ele quer que a gente viva. Eu queria contar para os jovens uma pequena história. Diz que ali na Índia, um sábio que descobria tudo, matava qualquer charada, desvendava qualquer mistério, qualquer enigma que ele decifrava. Aí um dia, um jovem queria desafiar o sábio. E o jovem pegou um passarinho vivo e chegou perto do sábio para esconder o passarinho na trave. O passarinho estava na sua mão, mas ele estava com o passarinho escondido lá para trás. E ele perguntou para o sábio: o que eu tenho na minha mão? O senhor é sábio? Não quero ver se o senhor adivinha. O sábio disse: eu sei. Você é criança gosta muito de passarinho, você tem um passarinho na mão. Aí ele disse para o sábio: está bem, é um passarinho. Mas tem uma coisa: o passarinho está vivo ou está morto? Porque se o sábio dissesse que o passarinho está morto, ele ia soltar o passarinho. Se o sábio dissesse que o passarinho estava vivo, ele ia estrangular o passarinho aqui na mão dele. Ia mostrar o passarinho morto para o sábio. O sábio não tinha saído. Está vivo ou está morto? O sábio, ele disse: depende de você. Depende de você. Sabe, gente, nós temos mais do que um passarinho dentro de nós. Nós temos um anjo dentro de nós. Mas deixar esse anjo viver ou morrer depende de você. Acho que vocês já ouviram falar de Michelangelo, né? Michelangelo foi aquele grande escultor, pintor, arquiteto que construiu a Basílica de São Pedro em Roma. E a coisa tão extraordinária que Michelangelo construiu uma academia de belas artes só para decorar a Basílica de São Pedro, que tem 20.000 metros quadrados de mosaico. Não tem uma pintura da Basílica de São Pedro, tudo de mosaico. Michelangelo era aquele homem extraordinário que fez aquela piedade, que se chama piedade, da Basílica de São Pedro, fez 4 piedades, ele fez o Moisés, fez o Davi. Era um gênio da escultura, da pintura, da arquitetura, dos homens mais fantásticos do século XVI. Quando ele fez o Davi não, Moisés é aquela imagem que está lá na igreja de São Pedro das Cabeças, em Roma, São Pedro dos Cabeças. Moisés está ali, já viu Moisés? É uma coisa encantadora. Como aquele não era capaz de trabalhar o mar, de fazer até as veias dos braços das pernas. Quando ele terminou de fazer o Moisés, ele bateu o Moisés com o cincel e disse para o Moisés: fala. Em italiano, né? E o Moisés não falou, era de pedra, né? de mármore, de Carrara. E ele reclamou: por que não fala? Por que não fala?
Bom, estou contando isso para mostrar quem era esse gigante, né? Mas diz que um dia ele chegou numa montanha de pedra, lá na Itália, naquelas montanhas chamadas Mar de Carrara, e ele disse para os alunos assim: vocês estão vendo aquela pedra? Naquela pedra existe um anjo. Dentro daquela pedra, vamos colocá-lo para fora. E os alunos: que anjo deve ter? Nós estamos vendo uma pedra. Não, tem um anjo. Eu vou desenhar o anjo aqui no papel e nós vamos colocá-lo para fora. E ele se debruçou com os alunos em cima daquela pedra, foram talhando a pedra sob a orientação